aí, galera rubro-negra, meu nome é Celso, do canal Sofá do Urubu. Hoje estamos fazendo o pós-jogo do Independente Del Valle contra o nosso Flamengo. Eu não gosto muito de falar de jogo depois de uma derrota, né? Mas eu não resisti, porque, é claro, eu fiquei ouvindo alguns dos meus companheiros aí de YouTube, uns um pouco mais serenos, né, e coerentes, outros um pouco mais exaltados, mais nervosos e tal. E aí eu achei que seria interessante vir aqui bater esse papo aqui com vocês, um papo reto, né, falando das realidades, né, que todos nós sabemos, mas às vezes a gente coloca assim uma nuvem de fumaça para esconder as realidades, né? Então, galera, eu estou aqui para a gente bater esse papo, vou falar das minhas opiniões, né? Claro, eu não sou o dono da verdade, né? Mas eu trago aqui a experiência de um torcedor rubro-negro, de arquibancada, de muitos e muitos anos. Eu vi, sabe aquele gol do Rondinelli, que passa sempre, que o Zico cruza e o Rondinelli sai lá do meio campo e vai cabecear lá no ângulo, aquela bola contra o Vasco? Pois bem, eu estava ali. Então eu sou meio que uma peça histórica também. E eu passei, já vi vários Flamengos, já vi várias forças políticas no Flamengo, já vi gente de tudo quanto é jeito, jogador de tudo quanto é jeito, né? Então, diante desse tempo aí que eu vi, eu aprendi a construir um certo filtro, né? E aí é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir a vocês que deem o like, compartilhem com quem vocês conhecem o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. O nosso canal já dobrou de tamanho da nossa nosso último vídeo para cá, tá certo? Nós estamos crescendo bastante, e aí em breve nós estaremos já atingindo a 1000, e daí a gente vai embora, tá certo? Então, hoje é um vídeo gravado, né? Então não vai ter participação do pessoal aqui, mas eu estou sempre convidando vocês, fiquem atentos, botem o sininho lá, para vocês saberem das nossas lives, onde eu recebo convidados, a gente troca uma ideia, sempre assim, de alto nível. É um programa familiar, você que não quer, normalmente é à noite, então, mais ou menos no horário da novela, se você não está gostando muito da novela da Globo, passa lá e acompanha nossas resenhas, são muito legais. E se você gosta da novela Globo, assiste a sua novela Globo. Não quero que você deixe de assistir, não. Mas depois vai lá no vídeo e vê o nosso programa, que é entretenimento puro, sem baixaria, sem estardalhaço, sem gritaria, mas tentando analisar as coisas do jeito que elas são. Tá certo? Então não esqueça, hein? Dê o like, inscreva-se no canal. Mesmo você chegando para ver gravado, você dando like, você está nos ajudando. É o nosso aplauso. Valeu, galera? Então vamos falar desse confronto, né? Independente Del Valle e Flamengo. E aí, eu queria discutir com vocês expectativa e realidade, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, né? A expectativa é a mãe da frustração. Mas nesse caso, eu acho que não foi bem assim. Pelo menos eu acompanhei vários canais de YouTube, vários programas, e tudo que se falou é o seguinte: o Independente é um time estruturado de muitos anos, que embora tenha jogado pouco, é uma equipe que sempre causa problema no seu estádio. É uma equipe bem organizada, que faz tudo dentro dos mecanismos definidos pelos seus técnicos, que todos eles têm mais ou menos a mesma orientação. Quer dizer, todo mundo falando que o Independente não seria um adversário fácil. E muita gente colocava que o bom para o Flamengo, nessa situação, devido à altitude, devido ao estágio de treinamento que a equipe está, tanto físico quanto tecnicamente, o ideal seria o Flamengo voltar vivo, né? E qual a realidade? O Flamengo voltou vivo, né? Ontem o jogo foi muito interessante e a gente pode relembrar algumas situações, né? É verdade que o Independente Del Valle deu 25 chutes e o Flamengo só 7, né? A expectativa, pelo menos a minha, não era muito diferente disso não, galera. Agora, a minha expectativa era um jogo mais pressionado
pelo Independiente. Não teve essa pressão. O Flamengo, embora jogando mal, espaçado, sem fôlego, principalmente no segundo tempo, não dava muitas oportunidades ao Independiente de, assim, ter um perigo iminente ao gol do Flamengo. Na verdade, teve 3 perigos. O primeiro foi aquela cabeçada do rapaz que fez o gol, mas que foi para fora. Logo depois ele fez o gol e logo depois teve aquela pichotada do nosso goleiro, mas que graças a Deus a bola bateu nos 2 braços do atacante e o juiz não teve como não anular aquele gol. No resto, eu não, sinceramente, galera, eu vi o jogo, eu não consegui extrair nenhuma jogada realmente de perigo, assim, que o Flamengo, ou desses 25 chutes, assim, o Flamengo, caramba, o Santos fez defesas milagrosas, etc. Não teve. Teve aquela da falta lá do Sornosa, teve um chute de fora da área, que ia para fora, mas o Santos acabou tocando na bola e acabou, galera. Não teve nada além disso, né? Então, embora tem pessoas que gostam de ver o futebol só pelo lado negativo do desempenho de um time, ou seja, o Flamengo se portou razoavelmente bem no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, até mais claras do jogo inteiro, né? Foram do Flamengo, mas no segundo tempo o time foi uma porcaria. Logo, o time foi uma porcaria. Entendeu? O time no conjunto dos 90 minutos, tudo que fez de bom não vale porcaria nenhuma, e o que fez de mal vale pelo todo. Futebol não é assim. Tá? Você pode jogar bem 90 minutos e numa prorrogação dos 90 minutos você leva um gol e acabou, e o outro não vai ser melhor que você só por causa disso. Então, as coisas têm que ser um pouquinho ponderadas. Eu tenho alguns colegas de YouTube, né, que não sei qual o que eles estão motivados, por que eles estão motivados. Eu acho que é mais para caçar clique, porque toda vez que o Flamengo perde, todo mundo fica frustrado, tá certo? Eu fico frustrado, fico pau da vida quando o Flamengo perde. Então, se vem uma pessoa que acha que isso é uma oportunidade de angariar um espectador para compartilhar frustrações com ele, ele vai e faz aqueles alvoroços, grita, não, é impossível, que vergonha. Cara, não é vergonha nenhuma. Na boa. Eu não quero perder? Não, mas não é vergonha nenhuma perder. No início de temporada, o time ainda em processo de treinamento, perder de 1-0 na altitude para um time melhor organizado, na casa desse time melhor organizado. Não é a gente estar perdendo do Olaria da 3ª divisão do Rio de Janeiro. Nós estamos jogando contra o campeão da Sul-Americana. A segunda divisão é a segunda divisão dos campeonatos sul-americanos? Não, não é. Tá certo? É sim uma Copa, assim como a Copa do Brasil não é a principal Copa, tá certo? O brasileiro é o principal torneio, a Copa do Brasil não deixa de ter sua importância, o ganhador da Copa do Brasil não deixa de ter sua importância. A mesma coisa entre a Sul-Americana e a Libertadores. Só porque a Sul-Americana não tem nenhuma importância. Nós estivemos próximos de ganhar uma Sul-Americana e se ganhássemos, estava valorizando. Então, a hora de desvalorizar é sempre legal. E, claro, os caras conseguem angariar um monte de gente simpática a essa tese. Fora Vitor Pereira, fora Marcos Braz, fora não sei quem, fora não sei quem mais. Quer dizer, isso é o lugar comum. Mas, cara, pensa bem. Qual era a sua expectativa para esse jogo? A minha era o Flamengo conseguir um empate, que seria um bom resultado, ou vir vivo para o Brasil, perdendo de 1-0, 2-1 e tal, porque aqui é que o jogo vai ser decidido. E foi isso que aconteceu. Foi um bom jogo? Não. O Flamengo jogou bem? Não. É um desastre? Não. É uma vergonha? Eu não considero. Acho decepcionante, triste, chato, não quero perder, mas vergonha longe de ser vergonha. Tá certo? Vergonha seria se a gente tivesse levado uma goleada sonora
no campo dos caras. Aí sim seria uma vergonha, né? Mas não foi isso que aconteceu. E a equipe, no primeiro tempo, até teve oportunidades que o próprio Independente Del Valle, como eu já falei, não teve na partida inteira, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ter muita calma nessa hora, tá certo? Então, vamos para o nosso próximo item, né? Para a gente dar uma discutida, o desempenho dos jogadores, os destaques, as decepções, né? E antes de eu falar sobre isso, eu queria que vocês se lembrassem, dá o like. Dá o like aí, cara, não custa nada. Inscreva-se no canal se você não está inscrito, compartilhe, fale com um amigo seu que não está inscrito no nosso canal, para se inscrever no canal, que vai ajudar muita gente a continuar nessa briga. Nós crescemos bastante nos últimos meses, nas últimas semanas, e logo, logo vamos atingir a nossa primeira meta de 1000, mas a gente só atinge essa primeira meta com a ajuda de vocês. Então, se você conseguir, se você gostou desse conteúdo, quer participar nas nossas lives, vir aqui, dar um comentário e tal, se inscreve no canal. Se inscreve e participa lá com a gente. Então, gente, vamos falar dos desempenhos dos jogadores, quem foram os destaques, quem foram as decepções. Bom, destaque para mim, eu acho que é unânime, né, galera? Vidal. Olha só como a gente, como torcedor, a gente é ignorante pra caramba, né, cara? Todo mundo, antes do jogo, dizia que o Vidal era a peça fraca desse tabuleiro. Muita gente dizendo que o Vidal não dá mais para jogar, é um ex-jogador, é não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo falando mal do Vidal. Quem foi o melhor jogador da partida? Vidal. No nossa equipe, quem era o mais velho de todo o time? O Vidal. Quem foi que correu mais? O Vidal. Quem foi que tirou mais bolas? O Vidal. Tá certo? Quem foi que peitou o juiz chileno também? O Vidal. Tá certo? Então, o Vidal foi a peça primordial no time. E todo mundo dizendo que não serve para porcaria nenhuma. Quer dizer, nós, os leigos, somos os grandes entendidos de como é que está o cara treinando, como é que o cara está se desempenhando, queremos que ele jogue o que ele jogava quando tinha 25 anos. Não, mas mesmo assim ele pode ser útil. Mesma coisa o Felipe Luiz, não é um jogador? Ele vai desempenhar a mesma força que tinha aos 25 anos? Não. Mas deixou de ser um grande jogador por causa disso? Também não. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma nessas definições de quem que é a porcaria do time, né? Nem tudo é assim, a gente tem que ter um pouquinho de serenidade e ver o que o cara tem capacidade. O cara que disputou várias Champions League, é o cara que disputou em alto padrão em vários times do mundo, não é um borra-botas. Então não vamos definir as coisas na maluquice desses caras que acham que ou tudo é uma merda, ou tudo é um desastre, ou então a gente tem que ganhar tudo. Quer dizer, se não ganhar tudo, é um desastre, é uma merda, não serve para porcaria nenhuma. Não é assim, ainda mais no esporte. Jogo é jogo. Então, e agora quais foram as minhas decepções? Eu fiquei muito decepcionado, sabe com quem, gente? Com o Gabigol. Não pelos gols que ele perdeu, porque isso já não me decepciona, porque ele sempre perde gol, né? Todo mundo sabe que ele sempre perde gol. Mas o que me decepciona nele é que ele tira o pé, sabe? Uma jogada de contra-ataque, a bola estava mais para ele do que o defensor. Se ele consegue dividir aquela bola, eram 3 jogadores do Flamengo contra 2 do Independente, próximo à área. Ele estava ali na intermediária, ele fugiu da dividida. Qual o motivo? Eu não sei. Tá certo? Então isso me é muito decepcionante. Ele perdia a bola e vinha voltando. Teve uma hora que o Flamengo retomou a bola e teve que atrasar o contra-ataque porque ele ainda estava voltando da área adversária andando. Ah, mas é a altitude. Tudo bem. A gente compreende o problema da altitude, mas ele é um atleta e ele não pode fazer o que ele fez, né? Então, para mim, foi uma decepção. Outro, o Arrascaeta jogou muito mal. Muito mal. Muito mal. Muita gente reclama do Pulgar, que naquela bola lá ele vacilou no segundo tempo. Quase foi um contra-ataque aliás, foi um contra-ataque do Independente, mas não rolou nada, não saiu gol. O cara chutou bizonhamente por cima do gol. Mas, bom, foi um erro técnico, ok. Mas quantos erros técnicos o Arrascaeta teve durante o jogo? Meu Deus! Everton Ribeiro, num jogo, na altitude, querendo driblar 3, 4 jogadores.
Isso não é possível, tá certo? Quem foi bem, além do Vidal? O Ayrton Lucas, com algumas decisões muito erradas, como eventualmente esticar a bola para correr, para tentar pegar, e ele não alcançava a velocidade dele por causa da falta de pulmão, né? Então ele foi assim. Outro que foi bem foi o Varela. Ah, mas errou um monte de passe. Sim, mas ele segurou aquele lado direito ali muito bem. Né? Ninguém se fez naquela jogada. A única jogada ali que caiu um pouco mais pela direita foi justamente aquela que o Pulgar errou, que o cara puxou o contra-ataque pela direita, mas daí é porque o Varela estava espetado lá na frente, o cara foi nas costas do Varela e terminou nas costas do Ayrton Lucas. Né? Quer dizer, o ataque deles foram nas duas extremidades. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu achei que o Varela foi bem. O Fabrício Bruno foi muito bem. Muito bem. Tá certo? Esse cara não está devendo nada para voltar a ser o titular da posição. Né? Davi Luiz esteve bem, exceto naquele. Depois que o Flamengo ficou com um jogador a mais, ele tentou ser o Zico lá e armar contra-ataque. Né? Armar ataque, quase deu um contra-ataque para o time adversário. Mas ele teve bem, ganhou todas as bolas, não teve nenhum tipo de problema. Deixa eu fazer um contraponto aqui no caso do Fabrício Bruno e do próprio Davi Luiz. No gol, os dois falharam, porque nenhum dos dois tinha acontecido a jogada com aquele zagueiro numa jogada anterior, ninguém podia ter deixado aquele cara subir sozinho, tinha que ter alguém colado nele. Na verdade, o cara ficou solto, não chegou ninguém para impedir que ele desse 2, 3 passos para subir, e aí ele subiu e subiu sozinho. E subiu entre os nossos dois zagueiros. Teve essa falha, mas isso não dá para você, na falha, dizer que o jogador jogou mal a partida toda, que isso não é uma realidade, isso seria uma mentira da minha parte. Né? O Santos não teve trabalho, gente. O Santos, praticamente, ele poderia ter saído com o uniforme limpo. Ele não teve trabalho. Tá certo? No gol, ele não teve culpa, ele até quase alcançou a bola. Tá certo? Foi uma cabeçada da pequena área para baixo e ele quase alcançou a bola. Né? Mais 2 centímetros, acho que ele tirava aquela bola. Ele teve aquela falha absurda depois, que acabou não resultando em gol. O goleiro também tem que ter essas coisas, né? O goleiro também tem que ter sorte. Quando ele faz uma cagada, né? Vocês não viram a cagada do Courtois, do Real Madrid? O pessoal que acompanhou o jogo lá? Você viu aquela que ele matou no peito, aí foi dar de joelho, a bola sobrou Porra, quem foi o cara que fez? Eu acho, foi aquele egípcio lá, né? Enfim. E o Alisson fez a mesma besteira no gol do Vini Júnior, o segundo gol. Então o goleiro faz merda. Né? A gente não pode chegar que os caras... Vai dizer que o Courtois é horrível porque fez errado. Courtois, na Champions League, o Alisson é uma merda porque chutou aquela bola errada em cima do corpo do Vinícius Júnior. Não é. O goleiro erra, tá certo? E o goleiro tem que ter sorte de que no erro dele o cara não faz. E isso o Santos pelo menos teve. Então eu não vou aqui crucificar o Santos pelo erro dele, não. Mas também não vou enaltecer porque ele também não teve trabalho. Né? Foi um jogador que não teve lá grande trabalho. Né? Bom, gente, e aí a gente se pergunta, né, qual é o tamanho do prejuízo? Antes que eu fale do tamanho do prejuízo, não se esqueça de inscrever, dar o seu like, tá certo? E compartilhar esse vídeo, me ajuda a gente a crescer. Nós dobramos de tamanho e agora estamos muito próximos e vamos alcançar os 1000 inscritos rapidamente, tá certo? Tem um monte de gente me ajudando nessa campanha. Seja você mais um, chame mais 1 ou 2 amigos e se inscreva no nosso canal. Bom, gente, qual o tamanho do prejuízo? O tamanho do prejuízo é o mínimo possível. Olha só, o que a gente percebeu do jogo do Del Valle? O Flamengo, no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, o Flamengo teve oportunidades porque a defesa deles deu muita oportunidade para a gente. Né? Se eles derem essas oportunidades com o nosso time zeradinho na próxima terça-feira, vai errar um, vai errar 2, mas o Flamengo vai meter pelo menos um gol. Pelo menos um o Flamengo vai fazer.
para igualar essa peleja. Então, eu entendo que o prejuízo é mais um prejuízo moral, né? Porque perdeu para o Del Valle, e muita gente está, como tudo que acontece no Flamengo, pega uma situação que é pequena e transforma num monstro. Ah, mas é que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Gente, era uma decisão, duas equipes, um time que está sob comando de um técnico há 2 anos, tá certo? Quer dizer, o cara não precisa nem dar instrução, ele olha, o jogador já sabe o que tem que fazer. Contra uma equipe que trocou de técnico, que tinha trocado de técnico recentemente, quase não tinha treino, e mesmo assim teve a possibilidade de ganhar. Vocês vão lembrar o contra-ataque que o Pedro puxa, se ele dá no Gabigol, o Gabigol tem o gol inteiro na frente dele para fazer, embora o Gabigol às vezes perde essa merda, né? Mas, enfim, nós tivemos a oportunidade de fazer o 4-3 antes do Palmeiras fazer o 4-3. E nós tivemos a oportunidade de empatar aquele jogo, mesmo com o Palmeiras. O Palmeiras depois fez o 4-3, virou timinho, né? E o Flamengo foi para cima e quase que empatou aquele jogo. Então, foi um jogo igual. Ah, foi 4-3? Podia ter sido 4-4, podia ter sido 4-3 para a gente. E não, então, sabe, não quero perder. Mas, porra, vamos baixar a bola. Dizer que é vexame perder para o Palmeiras é um pouco absurdo. É uma merda, é chato, eu fico puto e tal, mas, cara, chamar de vexame, longe. Aí o pessoal vem, mas perdeu pro Al Hilal, que vexame. Flamengo, alguém aí, eu vi esse jogo, alguém aí, no final do primeiro tempo, antes de sair o segundo gol do Al Hilal com a expulsão do Gerson, alguém aí estava preocupado? Na boa. O comentarista, se o pessoal for lá rever, tem gente que o Flamengo perde, não revê o lance, né? Vai ver o que o cara falou pouco antes do gol do Al Hilal, do pênalti. Ele falou, o Santos não precisava nem ter vindo no jogo. O uniforme dele não precisava nem... não fez nada. O Santos não tinha feito nada. E o Flamengo pressionando o Al Hilal. Aí, porra, tem a expulsão que determinou o destino do jogo. Porra, eu nem digo que o pênalti determinou o destino do jogo. A expulsão determinou o destino do jogo. Não vou aqui discutir se a expulsão foi justa ou injusta. O que eu estou dizendo é que chegar e dizer que é um vexame o time perder no Mundial contra um time asiático que tem um nível de investimento comparável ou maior do que o nosso, tá certo? Com jogadores consagrados na Inglaterra, Itália, França, tá ok? Brasil, uma equipe que estava no meio da sua temporada, treinada, e aí a gente faz um jogo onde a gente teve um jogador a menos e ainda assim ainda tivemos a oportunidade de empatar o jogo. No último lance do jogo nós acabamos tendo a oportunidade que não fomos felizes. Longe de dizer, não, é vexame porque não foi para a final. Bom, meu amigo, aí se a gente vai para a final e perde como o Liverpool perdeu para o Real Madrid, disse que ia ganhar, tem sempre o discurso pronto. Aí ia voltar, foi goleado pela Real Madrid, porque então, gente, analisa o que aconteceu com frieza, tá certo? Com frieza. Tanto no jogo contra o Palmeiras, o Flamengo podia ter ganho. Mas a defesa falhou. E a defesa do Palmeiras não falhou não, cara? Lembre-se, nós levamos um pênalti idiota, né? Aquele que o Everton Ribeiro foi em cima do menino lá do menino lá do Palmeiras, foi com o braço aberto dentro da área. Aquilo é um pênalti idiota, não é um pênalti de uma jogada que o cara entrou driblando e foi rapado, não. Não, o cara deu um toque para cima, ele com os braços abertos, porra, tá certo? Então, cara, é do jogo, né? Então, sabe, eu acho que essa coisa que está se falando, somos nós mesmos que estamos criando. Nós, a imprensa paulista, que não admite que o Vitor Pereira tenha abandonado o Corinthians,
Aí fica com o negócio da sogra o tempo todo, enchendo o saco. Aí nós embarcamos nessa, começamos a perseguir o cara que tem um mês e está comparando, inclusive muita gente, eu falo isso de desonestidade intelectual. A pessoa que chega e compara o Vitor Pereira com o antigo português lá que nos treinou, certo? Porra, não dá. O cara ficou 6 meses, foi boicotado de tudo quanto foi maneira, Paulo Souza. Não estou dizendo que ele é bom técnico, não é bom técnico. Mas ele ficou 6 meses, tá certo? Esse aqui entrou com 1 mês e 10 dias. Não quer dizendo que ele é a mesma coisa, e não é. Nem pela história dos dois. Então, o cara querer convencer isso para mim, tá certo? É uma coisa que eu chamo de desonestidade intelectual. Ele está sendo desonesto comigo. Então, o cara que pega o microfone e vem para falar para você que o Paulo Souza e o Vitor Pereira eles são iguais, é a mesma coisa dizer que todo português é igual. Que não é. Assim como todo brasileiro não é igual. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua história. Tá certo? Então, isso é desonestidade intelectual. Tá certo? Outro dia eu participei como num chat, num programa da S1 Live, e eu falei para o cara, olha, o que você está falando é uma desonestidade intelectual. O cara ficou ofendido, babá, tal, né? Dizendo que eu que era desonesto. Não, ele está sendo desonesto intelectualmente porque ele está pegando uma coisa para comprovar a retórica, a narrativa que ele quer. Aí ele cria uma situação para comprovar a narrativa que ele quer impor a você, que é a narrativa correta, quando ela não é correta. Né? Se o Vitor Pereira vai ganhar tudo ou não, se ele não vai conseguir encaixar esse time ou não, ninguém sabe. Assim como ninguém sabia quando Dorival chegou que ele ia ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Aliás, pensava-se nele apenas para livrar o Flamengo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não é verdade? E o cara foi e acabou fazendo o que ele fez. Encaixou, pumba, foi. E assim mesmo, no final, o time desencaixou, né? Quase perdemos algumas dessas decisões, embora eu acho que é o que pesam demais aquela decisão Flamengo e Corinthians, estão dizendo que o Corinthians dominou. Não dominou porra nenhuma o Flamengo. O Flamengo dominou o primeiro tempo, podia ter matado aquele jogo no 2-0, tá certo? Não matou, como sempre o Flamengo faz, não mata. Aí chega no segundo tempo, foi com o time todo ferrado, perdeu gente com contusão, teve que fazer algumas arrumações lá, mas o Corinthians não teve chances encavaladas. Teve aquela chance do gol, ele na área que saiu sobre o jogador lá, acho que o Juliano, não sei, o cara que fez o gol. E aí virou que o Corinthians dominou aquele jogo. Não dominou. Não dominou. No segundo tempo, o Corinthians teve mais posse porque o Flamengo estava quebrado. Mas mesmo assim, mesmo o Flamengo quebrado, o Corinthians não espantou o Flamengo. Fez o gol, empatou, mas depois também nada. Tô mentindo? Vai assistir o jogo. Assisti o jogo 2 vezes, acho 3 vezes até. Tá certo? Uma, eu assisti o jogo em si, fiz para fazer o pós-jogo e na participação de algumas lives de alguns companheiros meus, tá? E depois assisti de novo, que nem eu estava falando, tanto que o Corinthians tinha dominado o Flamengo, que eu disse, meu Deus, eu não vi isso, e não vi porque não aconteceu. Não aconteceu. Atlético Paranaense é outra coisa. Estava complicado aquele jogo, muito complicado. E teve ali, embora antes do gol, eu comentei aqui com o pessoal aqui que estava assistindo o jogo comigo, que antes do gol eu ainda cheguei a comentar assim, olha, o Flamengo já está virando o domínio do jogo. O Flamengo já tinha encaixado a marcação e o Flamengo já estava encontrando espaços ali no meio do Atlético Paranaense. Eu tinha comentado isso aí antes de sair o gol. E aí saiu o gol, quer dizer, saiu a expulsão, né? E saiu o gol, né? E, bom, aí o jogo realmente tornou um jogo de controle. O Flamengo controlou o jogo até o final, acabou, teve uma outra oportunidade da Atlético Paranaense, claro, que eles não iam desistir, mas final é aquela história, se ganha, né? E final não necessariamente se joga. Então,
em suma, o tamanho do prejuízo? Mínimo, galera. O Flamengo tem todas as condições de dar um sacode de 2-3-0 nesse time do Independente Del Valle, que o Independente Del Valle mostrou muita fragilidade na defesa. O Flamengo, enquanto teve gás, teve muita facilidade de entrar, teve as melhores oportunidades, e não há por que a gente ter dúvidas de que o Flamengo não terá condições de reverter esse placar, né? Bom, o que esperar do time no jogo de volta, eu mais ou menos já falei ali, né? Eu acho que vai ser um time bastante ofensivo, tem que ver como é que o Pedro vem, tá certo? Mas se o Pedro não puder, se ele ainda estiver se recuperando, eu acho que pode ser uma boa ali o Cebolinha com o Gabigol. O ideal seria o Cebolinha com o Pedro, mas o Cebolinha com o Gabigol pode dar um caldo. Eu acho que esse menino, Matheus Gonçalves, ele ontem entrou muito bem, e ele pode ser sim uma válvula de escape se ele tiver assim, no segundo tempo. Ele pode dar uma dor de cabeça no time lá do Independente, porque ele entrou ali naquele meio e ele causou um desequilíbrio na equipe do Independente. Então ele pode ser sim uma grande opção. O Flamengo pode estar ali encontrando uma boa solução para aquele lado direito ali onde o Everton transita, né? Eu acho que esse time deve trabalhar bem e possivelmente, bom, futebol a gente não consegue garantir porque tudo pode acontecer num jogo de futebol, inclusive nada. Então, em condições normais, ninguém foi expulso, ninguém, né? Essas coisas assim, aqueles pênaltis malucos e tal. Em condições normais, o Flamengo bate o Independente com bastante tranquilidade no Maracanã. O Maracanã vai estar lotado, já está lotado, né? Porque já estão comprados os ingressos, agora é só aumentar o número de ingressos para aquele setor onde ficaria a torcida do Independente, que não deve ver muita gente, deve vir aí, sei lá, no máximo um ônibus e, enfim, a quantidade, né, é equivalente a um ônibus, 40, 50 pessoas, tá 1.000 pessoas, porra, tem 5.000 lugares ali, então dá para trabalhar para ter aquele coisa. O Flamengo vai estar lotado no Maracanã, e aí isso também causa desequilíbrio ao jogo. Rezar para não ter aquelas chuvaradas que estragam o jogo, né? Que agora está uma chuvarada danada. Em Maracanã, ontem choveu bastante no jogo do Independente e não chegou a atrapalhar, a drenagem perfeita. Porra, campo top, né? Top. Mas o Maracanã a gente sabe que não é a mesma coisa não, né? Se cai aquela chuva no Maracanã, estraga o jogo, né? Mas então rezar para que não tenha chuva, tenha um dia bom, um clima gostoso e, enfim, a minha expectativa é que o Flamengo passe muito bem pelo Independente Del Valle, né? Então, galera, eu quero me despedir de vocês, agradecer, pedir a vocês para dar um like, inscrever-se no canal, tá certo? Não vão na onda dessas velhas histéricas que estão por aí. Não vai, não. Pensa, freia, tal, pensa, tá certo? Nós estamos sendo massa de manobra de pessoas interessadas em desestabilizar o Flamengo, tá certo? Usando os mais diversos mecanismos. Até quem não acha que está fazendo isso, está fazendo naquele efeito manada. Tem gente que está fazendo para seu benefício próprio, para angariar cliques, espectadores, inscritos, clube de membros, essa porra toda, né? Tem gente que tá... por isso, cara. Olha, como o pessoal fala aí na meio jornalista, desgraça vende, tá certo? Desgraça do Flamengo vende pra caramba. Quem fala mal do Flamengo acaba tendo mais engajamento, tá certo? O pessoal ganha engajamento falando mal. Então, muita gente aprendeu com o Sormani. Muita gente aprendeu com o Sormani. Porque o Sormani, toda vez que ele falava mal do Flamengo, todo mundo ia na rede social dele. Porra, o engajamento dele era absurdo. Então tem gente que aprendeu, é assim? É assim que funciona? Então agora eu vou gritar. É uma vergonha! É isso! Porque o Flamengo é uma merda! Porque tem que tirar o Vitor Pereira! Nós estamos sendo massa de manobra desses caras, estão fazendo, estão só se fazendo, galera. Vai por mim. Pensa por você mesmo, cara. Pensa. Tá insatisfeito? Tô.
tá ok. Agora, bota o pezinho no chão e pensa. O que está se falando faz sentido? Se faz sentido para você, ok. Tá certo? Para mim, muitas dessas coisas não fazem sentido. É mais histeria coletiva. Tá certo? Que é fácil de se transformar numa coisa, numa massa, enfim, porque esse meio que a gente está, a multiplicação das ideias é absurda, né? E nem sempre uma mentira deixa de ser mentira. Mas uma mentira se torna verdade se ela é repetida por várias pessoas e você acaba acreditando que o que elas estão falando é verdade. Tá certo? Todas essas pessoas aí que chamam o Vitor Pereira de burro são tão inteligentes, por que eles não são técnicos de futebol? Né? Que ganham uma fortuna. O Vitor Pereira ganha 4 milhões de euros por ano. Né? Ele e a equipe dele. Por que esses caras não ganham isso? Ah, não, porque são comentaristas. Então eles são comentaristas, não são técnicos. Tá certo? Porque se eles fossem técnicos, eles não estariam sendo comentaristas, estariam sendo técnicos. Então é fácil você chegar e dizer que o técnico lá é burro, que o técnico lá não sabe, que ele não viu o jogo, que ele não entende o jogo. Como é que pode essa pessoa ter essa avaliação do outro? Ele pode até ter uma opinião, porque todos nós temos uma opinião. Ah, que fulano errou, na minha opinião, fulano errou. Agora, chegar e dizer que o cara não entende nada de futebol, que o cara é um burro, que ele não sabe ler o jogo. Porque quem é que sabe ler o jogo? Eu? Você? Então nós estamos na profissão errada. Né? A gente interpreta dentro da nossa capacidade de entendimento. Tá certo? Então nós podemos sim interpretar. Eu aqui estou comentando o jogo na minha visão, mas aqui em momento nenhum eu fico fugindo daquilo que eu penso. Tá certo? Eu não fico fugindo daquilo que eu penso em relação a um profissional. Então não vou chegar e dizer que o Vitor Pereira é um burro que não entende de futebol, porque isso estaria advogando contra a mim como pessoa. Né? Eu posso achar que o jogo está uma porcaria, eu posso achar que o time não está evoluindo. Agora, chegar e dizer que o cara é um incompetente, então, meu amigo, muda de profissão, porque não é para ser comentarista, porque tu é bom pra caramba, vai lá ser técnico, tá certo? E conviver com isso. E eu falo isso porque eu já fui atleta, tá certo? Lá nos idos eu fui jogador de futebol de salão, tá certo? Do Petropolitano, federado, do Serrano, federado, tá certo? Joguei campeonato, tá bom? Salão, mas eu sei como é que é montar um time, né? Qual a dificuldade de fazer com que um time exerça aquilo que o técnico quer que ele exerça. Quais as repetições, os treinos que têm que ser feitos. Tá certo no salão, mas no campo é muito maior, porque o espaço a ser coberto é muito maior. Então você tem treinamentos específicos para cobrir todos esses espaços. Não é fácil, gente. Entendeu? Mais fácil é ficar no microfone chamando o outro de burro. Pensa nisso. Né? Pensa nisso. Até mesmo, esquece futebol, como ser humano. Imagina você chegar e apontar para qualquer pessoa e dizer ele que tem a profissão dele e ele é respeitado no meio dele, você que tem a sua e é respeitado na sua, mas você vem e fala sobre a profissão do outro e a incompetência do outro no exercício da atividade dele. Que não é a sua atividade, você não tem nem capacidade técnica para exercer a atividade dele. Você não dura uma semana na atividade dele. Não é verdade? Pensa nisso, galera. Olha, não é polêmica, galera. É apenas uma opinião que eu queria deixar aqui, uma reflexão, na verdade. Tá legal? Um grande abraço. Espero que a gente se veja aí muito em breve. Like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração. Gente, nós vamos ganhar essa Copa. Tá legal? Um grande abraço, galera. Até mais.